Seja você um profissional, um empreendedor, sempre é tempo, né, de avaliar a sua carreira, também seus negócios. Sempre é tempo também de talvez mudar as estratégias, acelerar, quem sabe, os conhecimentos. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? Convido diria mais do que especialista, um entusiasta no assunto, Hugo Capobianco, fala com a gente lá de Jundiaí, São Paulo. Hugo é consultor de carreira, é palestrante, é psicólogo, tem uma atuação e um currículo enorme nesse tema, quando a gente fala de desenvolvimento profissional e humano, né, Hugo? Seja muito bem-vindo. E eu agradeço muito participar aqui. Obrigado, Sebastião. Vamos falar de temas bem importantes hoje. Pois é, né? Importantes, pertinentes, cada vez mais as empresas e os profissionais têm que se atentar para isso, porque resulta em produtividade no final das contas. E aí, eu queria conhecer um pouquinho mais do que falei pouco a seu respeito, eu sei que tem muito mais, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e o trabalho que você desenvolve hoje na sua empresa também, Career Connection, é isso? Me conte um pouco mais de você e da empresa. Vamos lá, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui, espero que a gente possa passar uma mensagem interessante aí para o nosso público que está ouvindo e assistindo. O grande foco, há muitos anos eu venho trabalhando com carreira. Gosto muito desse tema. Acho que carreira, eu costumo dizer que a gente não pode romantizar a carreira, né? A carreira hoje ela é múltipla, ela é uma carreira diversa, as pessoas fazem outras coisas que não só como antes, na época dos nossos pais, avós, que cresciam numa empresa e ficavam numa empresa para o resto da vida, né? Não quer dizer que isso não exista hoje. Ainda existe, a gente vê casos, mas com a dimensão que hoje nós vivemos, com a mudança de cenário, extremamente cenários competitivos, cenários de globalização, cenários onde a gente vê mudanças acontecendo a todo momento. Então a carreira também ela acaba sendo afetada nesse sentido, né? Uhum. Então, ao longo da minha história de mais de 20 e poucos anos atuando com recursos humanos, com carreiras e etc., eu vim percebendo essas grandes mudanças que acontecem, né? E aí quando a gente olha essas grandes mudanças, a gente percebe que existe um desafio maior para todos nós de olhar para dentro e perceber o que eu estou fazendo, se a minha carreira está legal, como é que eu construo a minha carreira, o que eu posso de alguma forma sem idealizar, mas ter pé no chão, né? Então eu acho que o grande exercício que a gente tem pela frente é olhar e nos percebermos o que nós estamos fazendo com a nossa vida profissional. E eu costumo dizer também, Sebastião, que a vida não é só uma questão de separar a vida profissional e a vida pessoal. Isso tudo está interligado, nós somos um ser holístico, né? Então, quando a gente olha a carreira, eu necessariamente tenho que olhar para mim, né? Enquanto ser humano, enquanto pai de família ou enquanto ser humano mesmo, né? Então é muito importante fazer esse treino. As pessoas às vezes acabam dissociando. Eu sou o Hugo profissional e o Hugo no trabalho, o Hugo em casa. Não existe mais isso, né? Talvez isso existia lá no passado. Hoje a gente percebe que, e aí pegando pelo lado um pouquinho mais difícil dessa questão, a gente vê muita síndrome de burnout, a gente vê muitas questões de síndrome de ansiedade e tantas outras que acontecem aí, porque a pessoa não dá conta, né? Não dá conta. Então não dá para separar o eu profissional com o eu pessoal, tá? Então tudo está interligado e eu acho que quando a gente olha para a questão de carreira, a gente tem que fazer essa associação. E às vezes não é fácil, porque a gente carrega crenças limitantes, nós carregamos expectativas que colocam em cima da gente, nós carregamos expectativas que nós mesmos colocamos em cima de nós, né? E eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Só para fechar um pouquinho essa parte que eu estou falando, pra você ter uma ideia, não é um estudo fidedigno, mas a pandemia trouxe muitas reflexões, né? E as pessoas pós-pandemia começaram a refletir muito mais a respeito daquilo que me traz felicidade e daquilo que me traz saúde emocional, né? E a pandemia ela veio como um recheio, que eu posso dizer assim,
para que de fato as pessoas pudessem olhar e falar: será que o que eu estou fazendo está me gerando uma saúde emocional? Será que o que eu faço da minha carreira está importante para a minha vida? Ou eu só estou pensando no dinheiro, ou eu só estou pensando no status, ou eu só estou pensando naquilo que a empresa precisa, né? Então, o advento da pandemia trouxe fortemente essas questões de a gente poder olhar para dentro. Eu acho que a gente ficou muito tempo recluso, né? E eu acho que ela trouxe muito isso, né? Então, hoje nas minhas mentorias, a gente fala muito sobre isso, muito de qual é o posicionamento de carreira, qual é o meu próximo passo, como é que eu posso, de fato, ser feliz na minha carreira. E aqui, o ser feliz não é utopia, é fato. Tá? Eu falei no início de não romantizar a carreira, mas a gente precisa ser feliz, né? E o ser feliz é considerar os intercalços, o que acontece, os obstáculos que acontecem na carreira, né? E trazendo para negócios é produtivo também, né? É mais produtividade. A gente não consegue produzir se a gente não estiver satisfeito, feliz, motivado também, que não é isso também romântico, não, é necessário, né? Mas então, diante de toda essa percepção, todo o seu conhecimento, a sua formação, você abriu a Career Connection, é isso? É uma empresa de consultoria? Me fale. A Career Connection, ela é uma empresa, uma consultoria de mentoria de carreira, e ela traz justamente essa provocação, esse objetivo de ajudar os profissionais a, de fato, ela tem várias frentes, né, dentro do propósito dela. Muitas vezes o profissional ele já sabe o que quer, ele já tem clareza de qual é o próximo passo, mas ela traz uma observação muito na mentoria de a gente poder ajudar esse profissional a que passo então ele tem que fazer quando ele vai para o mercado de trabalho, né? Porque quando ele vai para o mercado de trabalho, Sebastião, ele é mais um no mercado. O mercado de trabalho, eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente tem várias oportunidades. As pessoas até me perguntam, mas onde estão essas oportunidades, né? O Brasil é um país que dá oportunidades até pela questão geográfica dele. Ele é um país gigantesco, ele é um país onde tem vários estados extremamente produtivos, com vários negócios atuando, e ele dá oportunidades. Só que, por contrapartida, a gente tem por aí um volume de profissionais muitíssimo grande que estão no mercado de trabalho ou que querem se desafiar no mercado de trabalho. Então, é mais um ponto que nós trabalhamos na mentoria que, ok, eu sei o que eu quero de carreira, mas como é que eu enfrento esse mercado de trabalho? Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para, primeiro, minimamente ter um currículo adequado que as pessoas olhem e falem, esse profissional me interessa? Porque o que vai chegar primeiro provavelmente é o currículo, né? Mesmo que seja por fontes de networking, vão pedir o currículo, querem olhar a experiência. Eu tenho um perfil do LinkedIn adequado que me represente enquanto profissional, né? Eu tenho um storytelling de entrevista, um discurso de entrevista aprimorado, onde eu não só contextualize informações, mas que eu me venda também. O que é me vender, né? Então tem uma parte desse trabalho todo que tem uma preparação muito forte e tem, obviamente, depois as conexões que nós fazemos, né? Eu particularmente não gosto do termo recolocação. Eu costumo dizer, Sebastião, que quando a pessoa está nessa mentoria, ela não pode terceirizar. Esse trabalho é muito importante porque esse trabalho é uma ponte que nós fazemos para ela enfrentar o mercado de maneira mais preparada. Mas eu costumo fazer uma analogia com um time de futebol. Sim. A gente vai passando a bola, mas ela faz o gol dela, porque é ela que vai para a entrevista, é ela que vai falar do processo dela, né? Não sou eu e minha equipe que vamos fazer isso por ela, né? Então, ela tem que estar minimamente preparada para isso e, além disso, ela tem que estar, obviamente, conectada com o mercado. E nós ajudamos ela também a se conectar com o mercado, com headhunters, com empresas, com posições que provavelmente podem estar abertas com o perfil dela. Então a gente está junto ali no meio de campo, né, para poder passar a bola para ela poder fazer o gol dela, fazendo essa analogia, né? Não, ótimo, maravilha. Você viu que a gente, né, eu digo você de casa, você aí da sua empresa, que a gente tem muito que conversar hoje. Então a nossa edição hoje aqui do Rumo Certo vai ser de 1 hora, quase 1 hora, pelo menos 50 minutos, para a gente trazer esse assunto para cá, da importância.
E o Hugo já vai instigando a gente, ele já como é que eles fazem a gente fitar aqui no assunto, porque é uma palestra motivante e cativante, eu diria, trazendo tantas oportunidades. Gosto muito dessa analogia com o futebol mesmo, né? Porque você dá a bola, mas quem faz o gol é o profissional e assim o empreendedor também. Mas, Hugo, queria saber um pouquinho mais do cenário que a gente tem hoje. Eu digo porque a gente está vivendo mesmo um momento de muitas mudanças, né? Muitas exigências também de profissionais cada vez mais capacitados, com uma visão diferente de relacionamentos também dentro das empresas. Tem essa exigência também do mercado. Mas eu digo pela consultoria que você presta, pelo trabalho, pelo pessoal que procura a sua empresa, muito dessa mudança, dessa necessidade de mudança é também por necessidade, eu diria quase que eu quero talvez acelerar a minha carreira ou mudar de carreira por necessidade ou é muito por vontade? Como é que tem sido essa procura? Ela é mais por uma decepção ou é mais por uma motivação? É mais ou menos isso. Qual é o cenário que a gente tem no mercado? Olha só, tem de tudo, tem de tudo. Você vai encontrar, tem pessoas que me procuram extremamente desanimadas, extremamente desmotivadas por atuarem no mundo corporativo. Tem pessoas que me procuram porque querem fazer uma transição de carreira para outro mercado, outro segmento, que não só aquele segmento que ela já ocupa. Existem aquelas pessoas também que querem mudar totalmente de carreira. Né? Isso não tem tempo para isso. Eu estou com 40, eu estou com 50, eu estou com 30. Não há tempo. Existe o que a gente olha para dentro e percebe essa mudança. Então, tem muito dessa questão também, Sebastião, das pessoas querem fazer essa transição de carreira, que ou é para a mesma carreira dele e enfrentar o mercado, como eu falei, ou é abrir uma outra alternativa de empreender, de trabalhar como consultor, de trabalhar por conta própria numa startup, ou de empreender numa franquia e etc. Então, você tem uma pluralidade da carreira muito grande nesse sentido. Eu digo para você que, talvez, se eu arrisco aqui a dar um percentual, 90% das pessoas que me procuram, elas querem fazer a transição de carreira no sentido de encontrar outro desafio. Tá? Tem um público um pouco mais sênior de idade e também de experiência que já começa a fazer uma reflexão de que aquilo que já estava atuando há muito tempo no mundo corporativo talvez já não encaixe mais, não faça mais parte. E aí a gente descobre o que a gente chama de roda da vida, né? O que eu faço da minha vida? Qual é o rumo então que eu tenho que tomar? Né? Então existe esse público mais sênior que acaba procurando uma outra alternativa de carreira que não é o que já fez a vida inteira, né? E o outro público, como eu falei, que é a grande maioria, que quer fazer essa transição mesmo, enfrentar o mercado e etc. Né? Mas nem todo mundo tem definido o que quer também, não é? Tem muito isso, Hugo, de eu quero mudar, mas não sei para quê, para onde. Não tem um pouco isso também? Eu digo, e às vezes também tem a necessidade, né, de se manter numa carreira, numa profissão ou numa empresa, porque é pragmático, tem que ter, né? Enfim, qual é a hora de mudar? É preciso muito planejamento, né? Sem dúvida. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente também não pode dourar a pílula. Às vezes tem uma necessidade financeira, tem uma necessidade psicológica envolvida, né? Eu trago aqui um exemplo, obviamente eu não vou falar o nome, mas eu tive uma executiva do mercado que ela não conseguia ficar sequer uma semana, um mês sem trabalhar. Então ela falou, Hugo, eu vou pegar a primeira oportunidade que tiver porque eu não dou conta disso. Se está certo ou está errado é uma questão dela, sim, mas a gente percebe esse movimento psicológico, né? Como também a gente percebe o movimento financeiro. Tem gente que não consegue mesmo ficar sem trabalhar, né? Porque questões financeiras, tem que pagar conta, pagar boleto, etc. E aí vai, né? Como muita realidade de muitos nós brasileiros, né? Então, essa necessidade psicológica e necessidade financeira exige que esse plano de carreira talvez não seja tão romantizado assim, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o que a gente tem nas mãos? Né? A gente tem um respaldo financeiro que te segure por um tempo?
A gente tem ali uma questão psicológica, um apoio psicológico, ou da família, ou você mesmo, está estruturado para enfrentar o mercado, porque é uma montanha-russa. Né? Eu costumo dizer isso, é um parque de diversão, é um sobe e desce, é vaga que não te chamam, é headhunter que não te dá retorno, eu estou falando pelo lado mais negativo. Então, as emoções, elas são inúmeras, né? Então, tem que estar preparado para isso. E às vezes, quando você está no mercado de trabalho, você não tem tempo para isso, porque você foi demitido ontem. E aí você precisa, com todas essas questões que eu estou trazendo, lidar também com um plano de carreira. Então, dentro da mentoria, de alguma forma, nós também respaldamos o profissional disso, sabe? Quando ele começa a colocar energia nisso, a gente também vai diminuindo um pouquinho essa ansiedade que vem nele, né? Essa ansiedade de, e agora? Estou no mercado, o que eu faço? Né? Então, eu acho que contar com um profissional que possa também apoiar nessas questões emocionais e etc., ajuda muito. Claro que uma coisa é mentoria de carreira, outra coisa é terapia, outra coisa é coaching. Né? Não, pois é. Que você faz um trabalho de coaching também, né? Você faz um trabalho de coaching também, né? Mas você diria que a questão financeira é talvez o principal ponto a ser analisado na hora de uma mudança? Eu acho que ele é um dos principais pontos, tá? Eu acho que tem a questão financeira. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quando a pessoa me procura e ela fala, não estou aguentando mais ficar nessa empresa, eu acho que eu vou ser demitido, ou existe um movimento da empresa de que eu não estou gostando mais, a primeira pergunta que eu faço para ela, Sebastião, é exatamente essa. Primeiro, você está preparado para enfrentar o mercado? O que inclui essa preparação? O meu aspecto financeiro e o meu aspecto emocional. Isso sem dúvida, tá? Às vezes o aspecto emocional, as pessoas deixam um pouquinho para segundo plano e priorizam o aspecto financeiro. E tá tudo bem, né? Mas eu diria que este é um dos caminhos. Porque se você não tem esse respaldo, não vá pedir demissão, né? Ou se você não tem esse respaldo e você acha que a empresa vai te demitir ou vai te desligar, ou a empresa está fazendo mudanças e movimentos que não te confortam ou não vão para o mesmo caminho que você quer, vá se preparando. Por isso da mentoria, né? A gente tem um espaço para se preparar para isso. Isso é muito importante, porque eu costumo dizer uma coisa, que nem academia, que você vai lá e faz a musculação para ter músculo, né? É a mesma coisa com carreira. Ela não vai cair do céu, não vão bater na tua porta do nada, você precisa fazer esse movimento, né? Então, as pessoas que são pegas de surpresa, e isso acontece muito também, às vezes você não espera uma demissão e aí você está lá e foi demitido, né? Não é o melhor cenário. Mas já que as coisas estão acontecendo dessa maneira, há tempo de se preparar, há tempo de fazer o teu trabalho para poder enfrentar o mercado da melhor maneira possível. Né? É possível, tem profissionais para isso, por isso que é bom a gente trazer para cá essas questões, não é desesperador. Hugo, vamos fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente vai falar sobre as boas consequências disso, de quando se toma uma decisão e quando se prepara também, né? Não só pessoalmente, mas para o todo, né? Para as empresas, para a economia, profissionais com definição e com atuação mais dirigida, talvez, produzem mais, como a gente disse no início, é mais produtivo. Para a empresa também, né? Para o empresário, que, enfim, toca o seu negócio também com uma direção mais assertiva, né? Com estratégias mais certas, os resultados são melhores. E aí eu quero trazer para cá que você nos traga isso, do quanto toda essa preparação, esse trabalho, isso resulta numa economia e eu diria até numa saúde melhor para todo mundo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, seguimos na sequência, tá bom? Você de casa também, né? Você aí da sua empresa, continue com a gente aqui. Hoje é uma edição especial do Rumo Certo e a gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje aquela edição especial, quase 1 hora de conversa, porque vale a pena hoje, muito tempo de conversa mesmo. Estamos falando sobre aprimoramento, talvez eu diria, da sua carreira enquanto profissional, mudança de estratégia enquanto empreendedor,
especialista e entusiasta no assunto lá de São Paulo. Hugo Capobianco fala com a gente. Hugo, consultor de carreira, palestrante. Você faz parte da Academia também Europeia de Alta Gestão, né, Hugo? Me conte um pouco de como é que é esse trabalho. A Academia de Alta Gestão da Comunidade Europeia, ela é formada por líderes de várias organizações, de vários segmentos de mercado, que tem um propósito de fazer coautoria de livros ligadas a assuntos ligados ao mundo corporativo. Eu também escrevi como coautor de um livro de diversidade e inclusão através da Academia. A Academia Europeia ela tem em Portugal, em outros lugares também, aqui no Brasil. Então ela é uma comunidade de líderes que justamente ali tem um objetivo, além do social, além de comunidade que se ajuda. Então é uma academia que nós estamos ali com um propósito de um trabalho bem interessante de divulgar vários assuntos, desde ESG, diversidade e inclusão, empoderamento feminino, enfim, de vários assuntos pertinentes ao que a gente vê hoje no cenário corporativo. Maravilha! Vamos trazer esses temas, esses pontos que você trouxe aqui, muito importante sempre a gente falar de inclusão, diversidade, empreendedorismo feminino também. O quanto isso também tem a ver com essa definição ou aceleração de carreira e definição de mudança talvez de estratégia dentro das empresas. Qual é a relação que a gente pode fazer? Olha, nós estamos acostumados, talvez por uma série de questões, acostumado a identificar pessoas que têm o mesmo perfil que a gente, né? E a gente começou a perceber ao longo da nossa história de vida e etc., de anos, de décadas, que isso já não funciona mais. A gente consegue perceber que o outro olhar que a gente tem para o ser humano pode agregar muito mais para nós. Então, quando a gente fala das organizações, quando a gente fala de diversidade e inclusão nas organizações, a gente percebe que quanto mais diferente for do meu estilo, mais possibilidade eu tenho de agregar valor para o meu negócio ou agregar valor para a minha área de atuação e para a minha vida também, né? Porque normalmente a gente tem isso, né? A gente vai lá e contrata alguém similar a nós. A gente vai lá, se relaciona com alguém similar a nós. E tá tudo bem, isso não tem nada de errado. Mas a proposta vem de você poder trabalhar diversidade e inclusão com pessoas que pensam diferente, com pessoas que podem agregar diferente para o seu negócio, dar resultados diferentes também para aquilo que já vem acontecendo. Então, eu costumo dizer que a diversidade e inclusão ela não deve ficar só nos livros ou em cotas ou etc. Ela, de fato, tem que ser vista como algo que agrega valor para o negócio, porque são modos diferentes de pensar, né? E a mesma coisa quando a gente fala da questão de gênero, né? De gênero ou de questões ali de etarismo, a questão de idade. Então, hoje em dia, a gente tem que se desvincular um pouco dessas crenças limitantes que nós somos criados, né? A gente tem que começar a perceber que as pessoas que têm mais idade podem sim somar com as pessoas que estão ali com essa jovialidade que tem, né? Que estão vindo com uma gana e uma garra total aí no mercado. A sabedoria dessas pessoas também pode somar com tudo isso. A questão da mulher também. Hoje a gente vê ainda, infelizmente, né, essas questões que a mulher ganha menos. A mulher ela acaba tendo cargos não igual ao homem na organização. Claro, isso tem mudado muito, tá? Mas não vamos dourar a pílula, ainda acontece muito e eu não estou aqui para levantar bandeira, mas eu acho que está na hora de a gente começar a olhar por um outro prisma, né? Então, para o além do que é bonito, de novo, não é romântico, né? É porque isso é interessante, é importante e se quisermos ser pragmáticos, isso dá resultado, né? Eu digo isso que trazendo de uma forma muito simplista, mas cada vez mais a inclusão, cada vez mais o respeito, também a humanização nas relações, né? A gente precisa bater muito nessa tecla ainda, mesmo que a gente já tenha avançado muito, mas era para ontem isso já, né? Não dá mais para admitir empresas que ainda não tenham percebido isso. E por outro lado, a gente enquanto profissional também tem que criar essa posição, não é Hugo, de empoderamento, de se sentir cada vez mais capaz. Por isso esse trabalho de consultoria de carreira talvez seja importante também, né, para as pessoas ou para grupos que talvez não se sintam tão pertencentes
E esse trabalho também, até o trabalho de coaching, pode ajudar nisso também, né? É importante porque é uma via de duas mãos aí, né? Sem dúvida, porque se a gente for pensar, nós fomos educados de uma maneira diferente, né? E eu não estou falando de modo geral, né? Então, o líder que está lá na organização e que ele precisa contratar, ou o próprio dono da empresa, ou todo mundo que está lá, de alguma forma, já vem com vieses inconscientes, né? E a gente vê muitas coisas, né, que a gente percebe que hoje a gente não fala mais. Por exemplo, criado mudo, né? A gente já não fala mais esses termos. A gente não fala muitos termos que a gente foi criado a ouvir esses termos, né? Então, e hoje eu não estou falando porque é uma ideologia ou porque não se pode, porque você pode ser processado. Não estou falando disso. Eu estou falando de algo que mexe no coração mesmo, né? A gente percebe muito dessa questão que a gente precisa desenvolver a pessoa para começar a pensar diferente. Então, a mesma coisa as lideranças das empresas, né? Quando contratam e etc. Eles têm os vieses inconscientes, eles foram criados dessa maneira, nós fomos criados dessa maneira. Então, o processo ele é um processo de transformação mesmo, né? E eu não acho que tem que ser a forceps, eu acho que isso não funciona, eu acho que ele tem que ser um processo de conscientização, né? Para que as coisas comecem a mudar e comecem a tomar um outro rumo. Isso já vem, eu vejo resultados significativos, né? Eu falo com muita empresa, eu dou muita palestra nesse sentido, então eu vejo um processo de mudança, né? Mas eu acho que a gente pode acelerar isso. Eu acho que a gente tem ainda muita coisa para fazer e o processo de coaching, o processo de própria mentoria ou counseling ou outros processos, eles vêm para ajudar nesse movimento, né? Por isso que eu acho que quando a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda, não deixem de fazer isso. A gente precisa de ajuda para algumas coisas, né? Porque também nós criamos raízes de maneira diferente do que é hoje. E agora a gente precisa florescer de alguma maneira, né? E aí precisa mudar o comportamento, né? Mas você acha que talvez não digo impeditivo, mas o gargalinho ainda que a gente pode dizer para essa aceleração desse crescimento, dessa mudança, é ainda cultural, é? A gente precisa trabalhar a partir do verbo aí, da palavra e começar a mudar, pela cultura mesmo, que a gente felizmente está mudando já, mas é aí que está o entrave ainda? Eu tenho absoluta certeza que a gente tem uma questão cultural do país, né? E aí eu não estou comparando o Brasil com outros países, tá? Eu estou falando do nosso país, um país latino, que tem as suas particularidades dentro dessa cultura, que tem que ser levado em consideração também. E aí, quando a gente desce um pouquinho mais e começa a olhar a cultura da empresa, é outra cultura que talvez a gente tenha que começar a fomentar uma mudança. Então, olha só como isso é complexo, não é tão simples. A gente tem que olhar para a cultura do nosso país, olhar para a cultura da empresa que nós estamos inseridos, olhar para as questões internas, que nós fomos criados dessa maneira, pelos pais, pelos avós e etc. Né? Hoje já vem uma juventude muito diferente, né? E que tem uma facilidade. Eu não digo a palavra aceitar, eu não gosto muito dessa palavra aceitar, mas de compreender, né, essa natureza do outro de maneira muito diferente do que nós tivemos a oportunidade de compreender, né? Então, olha só como a questão é maior do que a gente imagina nesse sentido, né? E muito bom, que bom, né, que a gente começa a ter gerações com uma percepção e de forma orgânica, né? Ninguém precisa estar dizendo, mas de forma orgânica, é no convívio, é no dia a dia, as empresas têm que trazer isso para dentro também. E aí, então, a gente fez uma provocação na passagem de bloco também, Hugo, do quanto isso é resultado também para a vida, para o dia a dia, para a nossa saúde mental e física também. Mas a gente está trazendo aqui para os negócios o quanto também pessoas mais bem preparadas, mais bem satisfeitas, empresas também com direcionamento mais bem certo, com propósito muito mais definido, o quanto isso é produtivo, o quanto isso se é que a gente pode dizer, receita no final das contas para todo mundo. É importante dessa maneira também, né, Hugo? Imagina que todo mundo sai beneficiado disso, né? Quando a gente está falando de você estar inserido dentro de um negócio, todo mundo sai beneficiado, ou seja, não dá, as empresas já há muitos anos, elas já estão olhando com foco muito nas pessoas, né? E a gente sabe há muitos anos também de que aquela empresa que não foca nas pessoas,
ela está enfadada ao fracasso. Isso é certo, absoluto, né? Só que ao longo do tempo também eu comecei a perceber que existe uma tentativa muito grande, né, de fazer a coisa certa com as pessoas, mas a pressão por resultado, a pressão por dinheiro, ela é tão grande que às vezes as empresas cometem erros na gestão das pessoas, né? Na contratação, na demissão. Por isso que a gente vê ainda, infelizmente, algumas demissões nada humanizadas, extremamente desrespeitosas, né? Mas eu acho que esse movimento, quando a gente está falando aqui do lado positivo de realmente investir nas pessoas, olhar para as pessoas, olhar para o clima organizacional, olhar para a cultura organizacional, a gente percebe que só tem a ganhar, né? É como se todo mundo tivesse colocando lenha ali na fogueira, né? Mas seguindo o mesmo caminho, né? E isso é importante, né? Sem trabalhar isso de uma forma massificada, porque cada um tem o teu jeito, cada um tem o teu tempo, cada um tem o teu modo. Mas a empresa também tem o modo dela, ela tem o tempo dela. Então o grande desafio da área de recursos humanos, mesmo há muito tempo atrás e certamente hoje, como é que o RH, ou como é que a empresa de modo geral, né, também não vou colocar essa atribuição só para o RH, é muito injusto isso, mas como é que juntos as outras áreas, os líderes, elas promovem essa manifestação, essa movimentação nas pessoas, né, para darem resultados diferenciados. E a gente ouve muito, né, muito, não, porque a gente tem que investir nas pessoas para dar resultado, temos que colocar mais isso na prática, né? Ainda eu vejo pessoas que chegam para mim na mentoria contando exemplos totalmente contrários a essa direção. E aí eu faço uma pergunta aqui ou uma reflexão, né? A gente está, de fato, querendo olhar para as pessoas com respeito para que elas possam dar o melhor de si e ajudar nesses resultados que as empresas precisam, né? Eu acho que aqui vale uma reflexão. Acho que a gente tem que acordar todo dia, os empresários, os empreendedores, acordar todo dia pensando, eu estou fazendo o meu melhor para que o meu time, a minha equipe, todo mundo que trabalha na empresa possa ter o melhor cenário para dar os resultados que se espera? Essa é uma pergunta que não pode nunca faltar. E aí a gente vai ter as respostas e as ações pertinentes para isso, né? É ouvir, né, também, né, Hugo? É ouvir. Ouvir as pessoas, né, saber das suas demandas, das suas frustrações também. E é muito interessante a gente pensar nesse processo todo. A gente está falando aqui de aceleração de carreira, falando de estratégia para empresários. Parece algo individual, né? Mas não, né? Porque a gente trabalha no coletivo. Enquanto profissional, aqui o coletivo, a unidade estiver bem, o outro também vai estar, né? O engajamento acontece, que é outro termo que tem se usado muito e que dá resultado. Mas essa ideia de se pensar em melhoria pessoal, ela é melhoria coletiva, melhoria do todo, para a economia, para o bem-estar, né? Isso nas empresas, como você diz mesmo, tem que tirar da plaquinha de missão e valores na entrada do escritório para fazer acontecer, né? Não só porque é bonito mesmo. Aliás, há uma exigência também do mercado consumidor para empresas que tenham mais essa atenção, né? A gente tem visto uma evolução nesse sentido também. Não é só aqui dentro, ou lá dentro das empresas, por resultado exatamente, né? Um resultado financeiro, que é importantíssimo, é claro. Mas também há do seu cliente que quer que o seu colaborador ou colaborador da empresa que ele compre, seja ela qual for, né, do dia a dia seu no supermercado, no restaurante, que aquele colaborador que atenda esteja feliz e motivado. É uma corrente, é uma corrente. Sim, né? Você falou uma coisa muito pertinente, só eu pegar um pouquinho desse gancho rapidinho, você falou de que está todo mundo no mesmo barco e está todo mundo conectado. Eu uso muito isso e eu confio muito nisso. Eu acho que não dá, a gente não faz nada sozinho, né? Absolutamente nada, né? A gente precisa do outro e se o outro não está bem, eu não sei o quanto aqui também a gente está falando da física quântica, de energia, etc., mas eu confio muito nisso, né? Aliás, não só confio, mas isso é física, né? A gente precisa ter um cenário onde todos estão conectados, né? Haja visto se eu trato mal um funcionário, ou se eu não faço a minha gestão direito, ou se etc, 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 você pode ver que vem uma cadeia de um monte de gente também sentindo as mesmas dores, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente está com a mesma conexão, se a gente está com as mesmas ideias no sentido de objetivos, a probabilidade de vir resultados fantásticos
ela é muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado com o que repercute, né? Porque uma ação que eu faço aqui, ela pode repercutir negativamente ali no outro, e não é o outro que se dane. Nós vamos nos danar. Claro, claro, ótimo isso. Não, maravilha. Vamos fazer mais um intervalinho, Hugo. No próximo bloco eu queria meio que pontuar talvez isso aqui, né? Lógico, tem muitas questões, imagina nos cursos que você ministra também, nas palestras que você dá, traz muito conteúdo, mas vamos tentar pontuar aqui nos próximos 10, 15 minutos, talvez, algumas ações que a gente, enquanto profissional e também enquanto empresário, possa começar já a executar, né? Você falou lá no bloco anterior de que é preciso saber se está preparado para, né? Se você consegue encarar o que vem pela frente. Mas aí, a partir dessa definição, como agir também? Se é que a gente pode começar em pequenas ações que já deem resultado. Vamos fazer um intervalo rapidinho, seguindo essa conversa daqui a pouquinho, Hugo? Vamos lá. Combinado. Combinado com você de casa também, Rumo Certo volta já já. Seguimos com o Rumo Certo, edição especial de quase 1 hora, e a gente vai agora para o último bloco. Sem perder muito tempo, nessa conversa interessantíssima, instigante, falando sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, tudo que envolve isso. Conosco seguimos Hugo Capobianco, consultor de carreira. Hugo, vamos tentar pontuar de tudo que a gente falou nos 2 primeiros blocos, bastante interessantes. E vamos tentar pontuar de algumas ações que a gente possa, de repente, começar dentro da empresa ou, enfim, no seu espelho de casa também, para perceber que depois que você se decide por uma mudança ou por uma aceleração, por onde começar, então, no dia a dia, a gente poderia começar para perceber já alguns sintomas que sejam interessantes para identificar a necessidade de mudança, né, Hugo? Sim, sem dúvida. Acho que vale aqui pensar, primeira coisa, a carreira está nas tuas mãos, não está na mão da empresa, não está na mão do teu gestor, ela está nas tuas mãos, né? A empresa sim, ela está ali para promover alguns desafios, para te ajudar, mas o poder de decisão está nas suas mãos. Então esse é o primeiro ponto, tá? Não terceirize o gerenciamento da tua carreira para outra pessoa, né? Eu acho que um segundo ponto aqui é a gente pensar, sabe aquele autoconhecimento? Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Não importa se isso está estruturado, se isso está da melhor maneira possível. Não importa. A provocação aqui não é essa. A provocação é, lá no teu íntimo, o que eu gosto? O que eu acho que pode ser interessante? Lista isso. Sabe quando você acorda e tem alguns insights? Ou quando você está no final de semana descansando e pensa em algo, ou quando a tua esposa, ou marido, ou amigo, ou não sei quem, fala de alguma coisa e você fala, puxa, aqui pode ser uma... Anota, tá? Então, segundo ponto, faça esse processo. Claro, se você tiver o apoio de um consultor, de um mentor, isso acaba sendo mais instigante e pode ser bem mais produtivo, tá? Mas, do contrário, tente fazer isso, né? Um terceiro ponto que eu acho que é importantíssimo, e aí eu acho que não vendendo o meu peixe aqui, não é isso, mas às vezes a gente precisa levantar e pedir ajuda mesmo, né? Porque o mercado de trabalho está muito complexo, tá? E não é fácil. Sabe aquele olhar de a pessoa falar, puxa, eu preciso que alguém me ajude a criar essa ponte para chegar onde eu quero, né? Então, nessa situação, a gente tem que pensar, ok, eu tenho uma ideia de onde eu quero, de onde eu quero chegar, de onde eu quero ir e etc, né? Comece a olhar o mercado. Comece a olhar, ok, o que estão pedindo então no mercado, o que estão pedindo para essa minha atividade, o que eu preciso me desenvolver para se tornar mais competitivo, né? O cuidado também aqui para eu ficar só espelhando o mercado. Porque o mercado pede isso, porque o mercado pede aquilo. Ok, calma, o mercado também ele é muito amplo. Você vai ter perfis e outros perfis que talvez você esteja... que atende ao que estão pedindo, tá? Porque eu vejo muito isso, eu preciso me adequar ao mercado, eu preciso ver o que o mercado está pedindo para que eu... Não, acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, você tem que saber o que o mercado está pedindo, sim, mas você tem um outro prisma de olhar assim, ok, mas eu consigo fazer isso aqui.
Porque senão a tua régua começa a ficar muito alta, né? Senão você realmente cria um Superman, né? É que nem eu postei aí no meu LinkedIn um dia falando sobre o super-herói, né? Que você tem que ter um currículo maravilhoso, você tem que ter inglês fluente, mais outros 2, 3 idiomas. Calma, né? E aí um terceiro ponto, quarto ponto, começa a planejar. Né? Começa a fazer contato, começa a fazer networking, quem que eu posso abordar, né? É nessa hora que talvez o apoio de um especialista em carreira, que pode fazer conexões para você e que possa fazer o currículo adequadamente, que possa fazer o teu treino de entrevista. Por isso que às vezes pedir ajuda para alguém pode dar um olhar diferente para esse processo todo, tá? Mas eu acho que se eu pudesse enumerar um pouquinho a base desse trabalho, né? O início desse trabalho seriam esses fatores, né? Agora, Hugo, é um processo, né, Hugo? Leva tempo, é claro, depende de cada caso, né? Mas é preciso se entender de que pode levar muito tempo. E aí, nessa linha, eu te pergunto, é possível mudar ou é interessante se pensar em mudar? E mudar não significa ruptura exatamente. Quando está tudo bem também, Hugo, é um momento de se pensar nisso? Perfeita colocação, perfeita. As pessoas, isso é muito pessoal, né? Tem gente que fala, não, Hugo, eu não vou procurar trabalho estando trabalhando. Respeito, é um posicionamento. Mas lembre-se que a carreira está nas suas mãos, né? Se você percebe o movimento de mudança que não vai para o teu caminho, se onde você está atuando hoje não vai seguindo aquilo que você tem de ideais, objetivos, aspirações e etc., eu acho que você pode sim fazer esse movimento, tá? Pensando nessa questão de que você é o protagonista da tua carreira, né? E porque, como você mesmo falou, Sebastião, leva-se tempo. As pessoas acham que, não, eu vou lá, eu tenho 2 meses para conseguir um trabalho. Aliás, eu ouvi isso ontem, né? Hugo, eu tenho 2 meses porque meu dinheiro vai dar 2 meses, ou porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Esquece, né? Esse tempo pode não acontecer em 2 meses. E aí a pergunta que eu faço é inverter. E aí, o que você vai fazer? Né? Então, leva-se tempo, o mercado de trabalho é competitivo. Quando você está no mercado de trabalho, você é mais um. Desculpa ser muito sincero, mas às vezes as pessoas vêm com, não, porque eu sou muito experiente. Ótimo, perfeito. Mas quando você está no mercado de trabalho, você tem que pensar que você está concorrendo com outras pessoas tão mais ou iguais a você. Né? Então, precisa descer um pouquinho para a realidade nesse sentido, né? Tem um fator que a gente chama bastante atenção aqui, e isso vale muito para o mundo corporativo, que é a identidade que se tem que ter naquilo que se faz, naquilo que se é, né? Assim as empresas também, né? Elas têm que manter a identidade, que é o propósito. E aí também, quando se pensa, talvez, você me corrija se estiver errado, numa mudança de carreira ou até numa aceleração, o ponto principal talvez seja esse, né? Quem eu sou para mudar dentro daquilo que eu defendo. Não é porque o outro ou o mercado está indo por aquela linha que eu também talvez deva. Enfim, talvez com estratégias talvez funcione. Mas a essência do negócio é o autoconhecimento, né, Hugo? Eu não posso ser espelho do outro. Eu tenho que ser o meu espelho, né? Eu costumo falar também, Sebastião, que assim, a gente cria referências também e inspirações na nossa vida, né? Eu tive as minhas e ainda quero ter outras, que você fale, puxa vida, olha como eu admiro aquele profissional, eu quero chegar próximo dali, né? E tá tudo bem, isso é maravilhoso, isso faz a gente olhar um pouquinho para frente, não ficar olhando só pro retrovisor, né? Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não ter essa dupla identidade. Você é você e você tem que olhar no espelho com aquilo que você tem com a tua realidade, né? Não dá para olhar para o outro. Agora, eu devo te confessar que o outro serve sim de inspiração pra gente, tá? Eu acho que se você for pegar aí lá no teu íntimo, pessoas que você já trabalhou, que você trabalha, ou casos de sucesso, e que você fale, puxa vida, talvez eu não vou ser como ela é ou como ele é, mas eu acho que eu posso fazer alguns caminhos bem legais que pode chegar ali um pouquinho do sucesso que essa pessoa tem. Eu acho que isso instiga a gente, é bom isso. É inspiração também, né? E é a essência da mentoria também, né? Quando a gente pega alguém para referência e para orientar, é um pouco por aí também, é claro, é importante, né? Hugo, você falou lá no primeiro bloco do quanto esse movimento ele tem impacto ou
consequência talvez da pandemia, né? Onde a gente mudou muito de percepção das coisas, de talvez um pouco mais de humanização. Eu confesso que esperava até mais, porque a gente falou muito isso durante a pandemia, que todo mundo vai sair da pandemia melhor, e nem tanto assim. Mas, enfim, realmente a pandemia causou um movimento um pouco diferente, né? E, ao mesmo tempo, nesse movimento todo, a gente está aí se entendendo com a tecnologia, né? Que, de certa forma, ela nos afasta, nos facilita para processos dentro das corporações. E eu quero trazer isso para que relação a gente traz com a tecnologia, com tanta mudança, com tanta ansiedade por saber de tudo ao mesmo tempo e ter que entender tudo ao mesmo tempo, com essa percepção de uma mudança de vida melhor, que é mais ou menos isso quando a gente busca talvez uma aceleração de carreira ou mudança de carreira e talvez dentro de estratégias dentro das empresas também. Pandemia contribui nesse processo de alguma maneira, né? E como? A pandemia, não quis dizer pandemia, tecnologia quer dizer. Tecnologia. Não, mas eu acho que a pandemia, que é o que eu trouxe no começo e que a gente está falando aqui, a pandemia, ela só despertou na gente aquilo que estava adormecido, né? Claro, eu não estou também dizendo que não ativou algumas coisas novas. Enfim, aí é muito complexo mesmo, dá para a gente fazer um outro programa a respeito disso. Mas ela ativou muito daquilo que a gente também tem dentro da gente, né? E que muitas vezes isso serve para algo que a gente precisa tomar alguma decisão, né? E quando a gente olha essa questão até do híbrido, home office, eu tenho muito visto profissionais que estavam em home e aí agora a empresa voltou e quer voltar full time e a pessoa não quer mais porque começou a perceber um estilo de vida muito apropriado e que mesmo assim continuava dando resultados para a empresa. Então ainda a gente tem muito desse paradoxo. Tá? Embora a gente tenha o híbrido rolando aí, a gente ainda tem muitas questões ainda que vão desenrolar a respeito disso. Mas quando a gente olha essa questão da tecnologia, eu acho que se é que eu posso falar que a pandemia trouxe alguma coisa boa, eu acho que teve essa questão tecnológica, né? Com todo o respeito que a gente teve com mortes e o que nós vivemos no mundo. Mas eu acho que quando a gente olha para esse olhar de tecnologia, foi perfeito. Hoje a gente está aqui falando e, claro, antes a gente já utilizava Skype e outras, né? Mas, para você ter uma ideia, a mentoria que nós fazemos hoje na Career Connection, na minha empresa, ela é só virtual. Antes da pandemia, provavelmente eu não conseguiria ter o mesmo êxito, porque o profissional iria querer o presencial e etc. Então a gente começou a perceber que a tecnologia ela veio muito a nosso favor nesse sentido, a favor dos negócios, né? E a tecnologia ela vem sempre a nosso favor, né? Por isso que eu sempre costumo dizer, temos que ficar atento com esses avanços tecnológicos, porque isso interfere na nossa carreira, interfere no nosso estilo de relacionar, né? E se hoje é assim, ok, vamos fazer então uma limonada desse limão, vamos usufruir da melhor maneira, né? Sempre tem jeito. Pô, você fez referência aí à mentoria sua, consultoria que é feita hoje de forma virtual. Então, quase que dando um serviço aqui, então, para as pessoas que, é claro, se interessaram, é só procurar Career Connection num site de busca que chega até você, né? Ela pode procurar o Hugo Capobianco no LinkedIn, a Career Connection ela também está lá, mas talvez o meu nome, Hugo Capobianco, é mais fácil de usar, embora a Career Connection é uma empresa patenteada e etc. Mas se procurar o meu nome no LinkedIn, Hugo Capobianco, vão ter mais dados sobre mim, vai ter sobre a empresa lá e também um link para ir para a empresa, para conhecer um pouquinho mais sobre os nossos negócios e como é que a gente atua. Isso, não, interessante a gente falar aqui, porque é para compartilhar conhecimento também, né? Todo essa sua bagagem aí, a gente não vai deixar na prateleira só não, é para trazer aqui, é uma maneira da gente instigar, mas tem muita gente que pode se beneficiar desse serviço. E, aliás, também quero que você me fale um pouquinho mais da sua publicação. Você falou do livro que fala sobre inclusão e diversidade. A gente encontra onde? Você tem à mão aí algum para a gente ver, não? Ele está ali atrás, na prateleira, não sei se dá para ver um montinho ali, mas ali atrás dá para ver, mas o livro ele é justamente para dar uma ênfase nessa questão de diversidade e inclusão. Eu sou coautor junto com outros coautores também e pode me acessar que eu encaminho, enfim, que eu dou o caminho aí para poder localizar. Ele é uma editora da própria Alta Gestão, da Comunidade Europeia de Alta Gestão, é
uma editora que faz esses próprios livros, e então ele pode ser uma possibilidade sim, mas pode me acionar, que você vai ter um prazer, enfim, de trocar ideias e poder apresentar mais esse livro para vocês. Me dá um pouquinho mais da sinopse dele aí para a gente se interessar um pouco mais. Me convença de que eu preciso comprar esse livro. Olha só, se a gente parte do princípio que eu não sou igual ao outro e que eu posso, sim, aprender muito com o que o outro tem de história de vida, ou de desafios, ou de carreira, ou de assuntos pessoais e etc., por que não eu olhar para a diversidade e inclusão de uma outra forma? Por que não, ao invés de afastar e de falar, isso é muito diferente de mim, isso não faz parte dos meus ideais e valores, por que não eu ter uma outra forma de pelo menos observar e olhar o que isso pode me representar? Deixa isso reverberar aqui dentro. Talvez a gente consiga descobrir coisas que talvez a gente mal espere das nossas vidas. Que legal, explorei bastante hoje aqui de você, foi uma aula quase, mas eu ainda tenho um tempinho para fechar. E eu quero fechar com uma síntese quase, se é que dá, de toda essa 1 hora que a gente conversou aí, 50 minutos, do que foi mais importante, mais interessante, para a gente relembrar aqui quem está em casa, de talvez colocar em prática já daqui a pouquinho. Primeira coisa é que quando a gente olha a carreira, não está no outro, né? A gente tende a terceirizar esse trabalho. Não porque a empresa não me valoriza, não porque a empresa não sei o quê, não porque meu líder não sei o quê. Claro, isso pode ser que aconteça, tá? E a gente vê um monte acontecendo. Mas primeiro aspecto, o que você então está fazendo com tudo isso? O que você quer de carreira? Quais são os teus ideais? Ah, Hugo, eu não sei ainda o que eu quero. Ok, vamos procurar ajuda. Vamos procurar definir isso. O que eu costumo dizer é que não procrastine a tua carreira, não deixe a sua carreira no colo do outro, a carreira está com você. E essa história de que, não, eu não tenho condição, ou eu não tenho isso, existem várias outras possibilidades para você poder seguir o teu caminho. Então não serve de justificativo. Essa é a provocação principal que eu faço. Muito bom, Hugo. Foi um prazer enorme conversar com você. Aliás, mais do que prazer, eu digo que foi um aprendizado aqui. Você nos deu uma palestra hoje, uma aula, e eu tenho certeza que instigou muita gente que está em casa também. Então, obrigado por disponibilizar do seu tempo, compartilhar do seu conhecimento, para a gente levar a outras pessoas também. E aí a gente cresce todo mundo junto, né, Hugo? Obrigado, viu, meu caro? Eu que agradeço e espero que eu tenha passado minha mensagem. Eu estou à disposição, sempre posso contribuir e aprender. Muito bem, muito obrigado. E muito obrigado a você de casa que acompanhou essa edição especial e importantíssima, interessantíssima, eu diria, do Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.